Caros irmãos, caros amigos, simpatizantes do canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, aqui estamos mais uma vez agradecendo pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito pela diretoria da casa, dessa associação, para refletirmos sobre mais um tema na ótica da doutrina espírita. Antes de começarmos a nossa fala propriamente dita, convidamos a todos a nos colocarmos num momento de prece para juntos pedirmos a Deus, a Jesus, que possa enviar para todos nós os bálsamos que somos necessitados e que somos merecedores, para que assim possamos estarmos tranquilos nesses breves momentos em que aqui estaremos reunidos. Que os amigos espirituais mais elevados, que são os portadores dessas bênçãos enviadas por Deus, por Jesus, possam estar presentes junto a nós, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo. E que assim tenhamos um bom proveito deste momento. Que assim seja. Trago para nós refletirmos, nesse momento, o tema Eis-me aqui, Senhor. E vamos começar falando numa pequena fala de Jesus, narrada por Lucas, lá no seu Evangelho, capítulo 9, versículo 23, onde Jesus disse para seus apóstolos e para deixar dito para nós na posteridade: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. E aí nós perguntamos: quantos já dissemos, eis-me aqui, Senhor? E vamos mais longe, perguntando: quem foi o primeiro a pronunciar esta frase? Eis-me aqui, Senhor. Quem foi o primeiro a fazer esta aceitação ao convite? De Deus, já nem de Jesus, de Deus. Será que foi algum dos apóstolos de Jesus? Se foi, será que foi Pedro, Tiago, João, o apóstolo? Porque temos também João o Batista, aquele que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Ou talvez tenha sido José e Maria, os pais biológicos de Jesus, quando souberam que iriam produzir um corpo físico para este grande enviado de Deus? Não, não foi nenhum deles que foi o primeiro a fazer esta aceitação do trabalho aqui na Terra. Isso aconteceu bilhões de anos antes, em um mundo de uma evolução que nós não conseguimos nem ao menos imaginar a evolução deste mundo. Por quê? Porque nós ainda estamos em um mundo de expiações e provas. Sim, eu estou dizendo, foi Jesus aceitando de Deus a tarefa de moldar o planeta Terra. Mas muito antes disso, Jesus também passava pela Terra, por um outro mundo, não pela Terra, um mundo numa evolução parecida com a nossa hoje. E Jesus também parou e pensou: Deus, eis-me aqui, vou fazer a minha reforma íntima para me tornar um espírito melhor. E eu falei em bilhões de anos, e com certeza são bilhões, muitos bilhões. Porque a ciência nos diz, e a doutrina espírita não nega, que a Terra foi formada no mínimo há 4 bilhões e meio de anos. A ciência humana diverge nesse tempo, porque tem alguns que defendem que são 13 bilhões e meio de anos. Mas vamos ficar com a corrente maior, aquela dos 4 bilhões e meio de anos. Neste período, Jesus, o nosso Cristo, já era um Cristo.
Por quê? Porque teve a capacidade de receber de Deus a tarefa de montar, de moldar o mundo terra. E para nós termos uma ideia, nós hoje sonhamos com um mundo de regeneração. E quando foi moldado o planeta Terra, Jesus já era um Cristo. Mas muitas vezes a gente se pergunta o que vem a ser um Cristo. Haroldo Dutra Dias, desembargador de Justiça de Minas Gerais, um grande estudioso da doutrina espírita, das religiosidades, enfim, nos diz o quê? Primeiramente, aquilo que está na literatura espírita, que os mundos passam basicamente por 5 níveis evolutivos após o momento em que há condições de vida. E aqui no nosso mundo, deixando-nos 4 bilhões e meio de anos, nós, seres humanos, só aparecemos há 6, 7 milhões de anos. Ou seja, se dividíssemos o tempo que o mundo Terra tem em um dia de 24 horas, nós, seres humanos, iríamos aparecer às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. De tão curto o tempo que nós aqui estamos. E a esse tempo, Jesus já era um Cristo, como referi agora há pouco. Esse mundo passou, então, pela fase de mundo primitivo, por milhões de anos, onde os seres humanos, os humanídeos, humanoides, que viriam chegar ao nível evolutivo que nós estamos, passaram milhões de anos até chegar ao mundo de expiações e provas, que é o que nós estamos indo para o finzinho hoje, agora neste período. Este mundo de expiações e provas começou há mais ou menos 30 mil anos atrás, com a chegada dos nossos irmãos capelinos. É tema de outra fala, que não temos como falar ao mesmo numa fala só, devido ao tempo escasso. Então, sugiro a leitura de 2 livros. Os Exilados de Capela, escritos por Edgar Armond, e A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, e escrito por Chico Xavier. O Emmanuel ditou para o Chico Xavier, A Caminho da Luz. Mas este mundo de expiações e provas começou a chegar ao seu final com o nascimento de Jesus aqui na Terra. E agora nós estamos finalizando, indo para um mundo de regeneração, onde o bem começa a se sobrepor ao mal. Depois do mundo de regeneração, teremos mundos felizes, e após os mundos felizes, os mundos superiores ou celestiais, quando todos nós seremos anjos. E aí entra a fala de Haroldo Dutra Dias, que nos diz que de anjo a Cristo são bilhões de anos para conseguir fazer toda essa evolução. E Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, quando moldou o planeta Terra, já era um Cristo. Então, vindo mais para próximo do nosso tempo agora, há mais ou menos 3 mil anos, Jesus repetiu mais uma vez a fala, eis-me aqui, Senhor, para Deus. Quando ele assumiu a responsabilidade de vir encarnar aqui na Terra e mostrar para nós como devemos viver. E eu não me enganei, mais ou menos 3 mil anos, um pouco mais até. Por quê? Porque um espírito do nível de Jesus precisa de muito tempo para reduzir o seu padrão vibratório para poder vir encarnar em um mundo como era e como ainda é o mundo Terra. E muitos foram os espíritos muito elevados, não
Cristos como ele, mas espíritos de uma envergadura muito grande, muito superior ao que nós temos hoje no mundo terra, que vieram encarnar neste período para dar condições para que o mundo melhorasse um pouco a sua energia, para que o Cristo pudesse executar com mais facilidade a sua tarefa. E todos esses espíritos disseram a Jesus e a Deus: eis-me aqui, Senhor. Vou para a tarefa lá no mundo terra. Depois daqueles muitos que disseram, eis-me aqui, Senhor, estão José e Maria. Espíritos de grande envergadura que também não tiveram dúvida de aceitar a tarefa de vir para a terra, produzir um corpo físico para o grande mestre. E quando receberam a visita do anjo Gabriel, disseram a ele: Senhor, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Todos eles disseram: eis-me aqui, Senhor. E nós, dando um passo a mais, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 42 a 51, a narração de quando José e Maria foram participar em Jerusalém de uma festividade judaica. E que ao retornarem, já haviam caminhado 2 dias, quando deram-se conta de que Jesus não estava com eles. Retornaram a Jerusalém e lá foram encontrar Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei e dizendo a eles: eis-me aqui, senhores. Consciente da sua responsabilidade, consciente da missão que o havia trazido para o mundo terra. E antes que a gente pense que José e Maria eram pais relapsos, há que se fazer um esclarecimento. A este tempo, nas caravanas, como José e Maria estavam, haviam 2 blocos de caminhantes. À frente iam os homens em um bloco e atrás iam as mulheres em outro bloco. E então, por isso, José imaginava que Jesus estivesse com a mãe, Maria. E Maria imaginava que Jesus estivesse com José, o pai. E quando deram-se conta que ele não estava com nenhum deles, retornaram então a Jerusalém, lá o encontrando, como referi, no templo. Outro que disse: eis-me aqui, Senhor, foi João o Batista. Logo após haver batizado Jesus nas águas do Rio Jordão. Porque João Batista recebeu a tarefa de vir para a terra para abrir os caminhos para Jesus, para apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus. E quando ele, João Batista, batiza Jesus, ele diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. E breves dias depois, sua cabeça era entregada ao rei em uma bandeja quando ele foi decapitado. Mas os apóstolos de Jesus acharam maravilhoso criar um novo reino na terra. Mas quantos deles disseram: eis-me aqui, Senhor, logo de cara, entendendo a que eles haviam sido convidados? Zebedeu, que era pai de Tiago e de João, conversando com Jesus, quando Jesus foi convidar os seus filhos para participar do seu apostolado, Zebedeu entendeu a proposta de Jesus. Quando Jesus pergunta para Zebedeu: qual dos profetas teve vida mansa, vida calma? E Zebedeu concordou: Zé, realmente, nenhum. Mas, Senhor, eis aqui meus filhos, eles são teus. E Jesus os teve como apóstolos. Mas, volta a perguntar:
Quantos dos apóstolos disseram realmente: eis-me aqui, Senhor, até a reaparição no terceiro dia? E aqui cabe esclarecermos uma coisa, que muitas vezes, como eu tive essa dúvida, Jesus ressuscitou no terceiro dia, 3 dias depois. Na realidade, Jesus ressuscitou no terceiro dia, não 3 dias depois. Por quê? Porque os judeus contavam o dia das 6 da manhã às 6 da tarde. No primeiro dia, ele foi crucificado. No segundo, ele não apareceu. Ele apareceu no terceiro dia para Maria de Magdala. Mas quantas pessoas do povo entenderam os ensinamentos e mudaram suas vidas? Maria de Magdala ressignificou sua vida após conhecer Jesus. Passou a segui-lo. Esteve junto a Maria, a mãe de Jesus, na crucificação. E depois dedicou-se a cuidar de leprosos. Porque a esta época os leprosos, tuberculosos, os inválidos, eram jogados fora dos muros da cidade para que morressem jogados ao léu. Zaqueu ouvira falar de Jesus, ouvira falar de seus feitos e o admirava. E sabendo que Jesus iria passar por Jericó, a cidade em que Zaqueu morava, ele decidiu ir ver pessoalmente Jesus. Mas como ele era de baixa estatura, e ao redor de Jesus sempre eram grandes multidões, ele sabia que ele não teria como ver Jesus assim. Subiu em uma árvore, em um sicômoro, que é uma figueira brava, para de lá de cima ver Jesus. E aí Jesus faz aquela fala: Zaqueu, preciso me hospedar na tua casa hoje, desce daí. E Zaqueu hospedou-o. E em conversando com Jesus, ele prometeu continuar a reforma íntima que ele já havia iniciado antes. E consta que ele continuou fazendo cada vez mais aquilo que ele já havia iniciado. Se alguém tem dúvida, livro Primícias do Reino. E o terceiro caso que vamos falar, de pessoas comuns do povo que entenderam os ensinamentos de Jesus, nós vamos usar Bartimeu, o cego de Jericó, que havia ouvido falar de Jesus. E de repente ele está na beira da estrada e ouve aquele burburinho da multidão que vem vindo e ele sabe, é Jesus. E ele grita: Filho de Davi, se quiseres curar-me, podes curar-me. Jesus o chama para si e ele vai ao encontro de Jesus. Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça por ti? E ele disse: quero ver. E Jesus disse: então vejas. Foi a cura instantânea e Jesus diz: a tua fé te curou. Mas, voltando aos apóstolos, eram pessoas comuns, ligadas à pesca, ao pequeno comércio, à prestação de serviços. Não faziam parte das grandes lideranças religiosas, embora todos fossem cumpridores, conhecedores da lei e cumpridores da lei. Quando prenderam Jesus, Pedro desembainhou sua espada e feriu o servo Malco, tirou-lhe, decepou-lhe a orelha. E depois, quando Jesus estava preso na casa de Caifás, Pedro estava no meio da multidão, meio se escondendo, e negou a Jesus. E os demais estavam todos fugidos, escondidos, de medo da represália da soldadesca e dos próprios irmãos judeus.
Na crucificação, junto a Maria, a mãe de Jesus, além daquelas mulheres, onde entre elas estava Maria de Magdala, havia apenas um dos apóstolos, João, que era o mais novo deles, era pouco mais que um adolescente. E aquele que esteve mais vezes presente a Jesus nos momentos marcantes vividos pelo Mestre. Dos 12 apóstolos, restavam 11. Judas havia suicidado. Dos 11, somente João estava lá. E João estava a dizer: eis-me aqui, Senhor. Não vou deixá-lo nesse momento crucial de tanta dor. Podemos julgar ou condenar os demais apóstolos? Com certeza não. Jamais. Jamais podemos julgá-los e condená-los. Nem julgá-los, quanto mais condená-los. Por quê? Porque cada um tem a sua hora de despertar. Quem de nós já despertou? Quantos de nós achamos já ter despertado e ainda estamos dormindo? O que é o verdadeiro despertar? Dos 11, 10, quando viram Jesus vivo entre eles, despertaram para a realidade. Já Tomé precisou tocar nas suas chagas. E aí sim, todos eles disseram: Senhor, eis-me aqui. Estou pronto e disposto para fazer tudo o que me for possível. Logo após, vieram os 70 ou 72, que está narrado por Lucas no evangelho dele, lá no capítulo 10, versículo 17 a 19. Logo em seguida, no livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos para Chico Xavier, nós vamos ver os 500 da Galileia, que é uma página maravilhosa, é linda também, encanta a gente. Humberto de Campos, naquela sua fala poética, contando daqueles mais ou menos 500 seguidores de Jesus, que todas as tardes iam para a beira do mar da Galileia, esperando ainda ver Jesus pela última vez. E eles tinham certeza que Jesus, antes de alçar definitivamente para os mundos superiores, ele passaria por ali. E nos conta Humberto de Campos que naquele entardecer suave, de repente, eles sentiram aquela brisa, aquele aroma gostoso, como quando Jesus ali estava. Sentiram aquele aroma de Jesus. E quando eles olham para cima do monte, onde Jesus ficava, eles veem a figura magistral de Jesus, que sem pronunciar uma palavra física, os convida para irem de 2 a 2, como ovelhas entre lobos, divulgar a boa nova. E todos eles, radiantes de felicidade, por terem sido aprovados como trabalhadores a serviço de Jesus, puseram-se a caminho. E se não todos, ao menos a imensa maioria, foi supliciada, foi conduzida à morte das formas mais cruéis possíveis. E nos contam os livros de que iam para a morte felizes, cantando louvores para Deus, louvores para Jesus, porque haviam sido convidados. E todos disseram: eis-me aqui, Senhor. Assim como estes, muitos outros milhares de irmãos vieram dando as suas vidas pela divulgação dos ensinos do Mestre Nazareno. Dentre eles, no livro Paulo e Estevão, nós vamos ver alguns que se destacaram muito. Gesiel, que depois assumiu o nome de Estevão, sua irmã Abigail, Ananias, um grande cristão, que foi o responsável por curar Saulo de Tarso da sua cegueira física.
O próprio Saulo, que se transformou em Paulo, os seus discípulos, Lucas e Marcos, que vieram a ser evangelistas depois, Barnabé e tantos outros. E alguns continuadores da tarefa vêm vindo o tempo todo depois. Santo Agostinho, Francisco de Assis, Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert, Divaldo Franco, que centenário está aqui ainda entre nós, divulgando a doutrina de Jesus. Que como tantos outros, todos disseram, eis-me aqui, Senhor. Se até o ano 313 os cristãos eram perseguidos e massacrados, precisavam se esconder para falar em Jesus. E hoje, como nós estamos? Precisamos nos esconder? Não. Podemos nos reunir, nós espíritas, nos centros espíritas. Os demais irmãos de outros credos reúnem-se nas suas igrejas, nos seus templos, com suas portas abertas, com horários definidos, à luz do dia, à noite, com a luz da energia elétrica. Não precisamos nos esconder. Podemos divulgar nas redes sociais, como esta fala que estou fazendo. Hoje temos a liberdade de escolhermos o credo que queremos ter ou de nem acreditarmos em Deus. Podemos escolher a religião de nossa preferência. Mas cada um tem a sua hora de despertar. Sim, é o nosso livre-arbítrio. Se queremos ou não despertar. Mas o bom é despertarmos de uma vez. Ou vamos continuar o nosso sono, entre aspas, em outro mundo. Porque a Terra está evoluindo. E os sonolentos aqui não mais permanecerão. Irão continuar na sua sonolência em outros mundos menos evoluídos. A vida do sonolento aparentemente não é ruim. Mas evolutivamente ele vegeta. E quantos de nós, repetindo aquela pergunta, achamos ter despertado e na real continuamos adormecidos? Nós espíritas, às vezes imaginamos que se frequentamos um centro espírita, ouvimos palestras, recebemos o passe, usamos água fluida, participamos de grupos de estudos, coordenamos grupos de estudos, damos passe, trabalhamos mediunicamente, participamos de caravanas sociais, já despertamos. Estamos salvos. Será? Sinto muito. Mas essa é apenas a primeira fase do despertar. É a primeira fase do despertar. É muito importante. É muito importante. Mas é apenas a primeira fase. Mas o que vem a ser então o verdadeiro despertar? A lista dos itens é grande, mas começa sempre pelo esforço de domar as nossas próprias imperfeições, não as imperfeições dos nossos irmãos. Cada um é responsável pelo seu despertar. E domar o quê? Orgulho, egoísmo, vaidades, prepotências, arrogâncias, ciúmes, inveja, maledicências, mágoas, rancores, ódios, falsidades, intolerância, e a lista é grande. Mas temos todos nós que despertar para isso. Fazermos a nossa autoanálise e vermos o que nós precisamos deixar para trás. A religiosidade é importante? Claro que sim. Ela é um dos sustentáculos para que a gente consiga fazer toda essa revolução dentro de nós mesmos. Por quê? Porque ali nós vamos aprender que a prece individual é muito importante. Mas que a prece em família é muito mais importante.
que o evangelho no lar, que nós espíritas temos por norma indicar para todo mundo, é fantástico para nos dar suporte, para abrir a nossa mente e o nosso coração. A prece em grupo é importantíssima. Mas, seguindo, é nós deixarmos para trás todos os nossos vícios. Deixarmos vícios físicos e vícios morais. Para isso, podemos usar leituras edificantes. E eu sugiro 2 leituras para nós começarmos assim, não com o pé direito, começarmos com a mente abrindo para nós nos autoanalisarmos. Pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item Sede Perfeitos. E buscarmos o livro O Céu e o Inferno, na visão espírita, na sua primeira parte, no capítulo 7º, o Código Penal da Vida Futura. São leituras que não podemos deixar de fazer. São extremamente necessárias. E a pergunta, é fácil despertar? Não, não é fácil. Com certeza, despertar dói. Dói por quê? Porque o despertamento para nós nos obriga a mudarmos padrões que viemos tendo há milhares de anos. Além do que, para a maioria de nós, o despertamento está ocorrendo nesta reencarnação. Mas tenhamos coragem, perseverança e fé. Fé em Deus, fé em Jesus, nos espíritos benfazejos e fé em nós mesmos. Porque todos nós somos capazes. Ninguém é incapaz de fazer esse despertamento acontecer com certeza. Como se reconhece um verdadeiro espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, nós vamos encontrar uma fala muito grande, muito bonita, que nos diz lá no pedaço dela, que não se reconhece o verdadeiro espírita por nunca errar. Não. Nós, no nosso atual estágio evolutivo, com toda certeza, vamos cometer pequenos erros. O interessante é que a gente já não se programe para errar. Cometa erros involuntários, mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, por ele querer mudar e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ou seja, tropecei, errei, caí, erguer a cabeça, pedir a Deus, a Jesus, ao nosso amigo espiritual para nos dar sustentação, para nos auxiliar a não cometermos novamente esse mesmo erro. Esse é o verdadeiro espírita. É aquele que é reconhecido pela busca na sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Em preces a Deus, peçamos sempre o amparo e com muito boa vontade, coloquemo-nos à disposição. Vamos bradar: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, estou pronto, estou disposto, ampara-me para que eu possa continuar esta caminhada evolutiva. Lembrando de Chico Xavier, este ícone para todos nós, que nos deixou há 2 décadas e pouco, que nos deixou muitos ensinamentos, entre eles aquele de que os maus momentos para nós
também vão passar. Como quando ele pediu a Emmanuel, seu mentor espiritual, que se ele pudesse pedir a Maria uma forma para que ele, Chico, conseguisse sair das dificuldades que estava enfrentando. E Maria manda dizer a ele: isto também vai passar. Lembremos-nos dele. Usemos este exemplo para nós, que esses maus momentos que nós estamos passando foram por nós mesmos semeados. Ninguém plantou por nós. Nós os plantamos e precisamos colhê-los. Mas também, lembrando-nos em Chico ainda, aquela frase de Chico que para mim é quase que um chavão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Todos nós somos filhos de Deus. E Ele nos criou a todos iguais, com as mesmas capacidades para evolução. Nossa fala de hoje é essa, e para nós encerrarmos, eu convido aos irmãos e irmãs para nos colocarmos em um momento de preces, agradecendo a Deus, a Jesus, aos seus enviados de luz pela proteção, pelo amparo, por todas as benesses que recebemos, não apenas neste momento, que recebemos em toda a nossa existência, pelo dom da vida, pela oportunidade de nos encontrarmos encarnados, pelos corpos físicos perfeitos que hoje habitamos. Agradecer a Deus pelo lar, pela família, pelo amor. Agradecermos por esta luz maravilhosa chamada doutrina espírita, que nos esclarece e que nos conforta. E que, com esta doutrina, consigamos fazer a nossa parte para que este mundo possa transformar-se mais rapidamente em um mundo de regeneração. Assim, Senhor, somos-te gratos e encerramos este momento dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra a todas as suas criaturas. Que assim seja.